muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui, o Canal Rural aqui em Esteio, na Expo Direto 2017, aqui na Arena Canal Rural, recebendo as mulheres empreendedoras do agronegócio. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Você que está em casa acompanhando com a gente aqui na Expo Inter, você que está aqui com a gente acompanhando pelo Canal Rural, participe, a gente vai colocar o WhatsApp aí na sua tela para que você faça suas perguntas aqui para as nossas painelistas desta tarde aqui da Expo Inter 2017, direto aqui de Esteio, Rio Grande do Sul. A gente fala ao vivo aqui pelo Canal Rural, a gente está na Arena, como eu disse, todas as nossas convidadas aqui, convidados desta tarde, receberam um papel aí para fazer perguntas às nossas painelistas e a gente quer a participação de vocês também com depoimentos também. A gente sabe que aqui na plateia tem várias mulheres empreendedoras do agronegócio, a gente quer a participação de vocês e vocês que estão em casa, por favor, mandem suas perguntas também, mandem os seus depoimentos pelo nosso WhatsApp, que a gente com certeza vai falar aqui ao vivo durante essa tarde aqui, que a gente vai falar com as mulheres empreendedoras do agronegócio aqui da Expo Inter, direto da Arena Canal Rural. E sejam muito bem-vindos. Olha só, a gente também está no site do Canal Rural, canalrural.com.br, e também pelo youtube.com/canalrural.br, ou melhor, Canal Rural BR, todo mundo pode estar acompanhando. Nessa tarde, a gente reúne algumas lideranças femininas de destaque no agronegócio para uma apresentação de depoimentos seguida de debate. Por isso, a gente quer a participação de todos vocês de casa e também aqui da plateia. O objetivo é mostrar resultados concretos e cases de sucesso na produção agropecuária. Eu conversei um pouquinho com essas painelistas, um pouquinho antes da gente começar aqui o evento, e com certeza elas têm muita coisa bacana para contar para a gente, muitas histórias, muito trabalho também. Como é que elas começaram no agronegócio, como é que foi essa história toda delas, e com certeza você que está em casa vai ter muita coisa bacana para acompanhar e participar também. E a gente vai começar apresentando, então. A gente começa lá pela ponta, é a Ângela Linhares, que é médica veterinária. Bem-vinda, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço aqui, é um prazer participar desse programa, estar representando aqui as mulheres no agronegócio, que hoje em dia são muitas. Uma boa tarde para todos vocês, ouvintes do Canal Rural, e essa plateia que está aqui nos acompanhando. E vamos ter uma tarde certamente bem produtiva e falando dos nossos desafios. Com certeza, bastante produtiva. Obrigada, Ângela. Ao seu lado, a Maria de Fátima Marquesan, que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. Bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos presentes. Obrigada, Zênia, pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui com essa parceria também com o Canal Rural. E estou aqui para colocar um pouquinho da minha experiência, então, como acompanhando a lavoura arrozeira. Então, gostaria de mandar também o meu abraço lá para o pessoal que está na escuta, lá no Alegrete, então. Obrigada, Maria de Fátima. E ao lado, a Sara Salles, que é produtora rural da área leiteira. Bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Zênia e é uma oportunidade que a gente tem para passar nossa experiência para todas as pessoas, mulheres principalmente, que estão trabalhando no agronegócio ou que queiram vir a trabalhar no agronegócio. Obrigada. Olha só, a dica importante, aquelas mulheres que querem vir vão ter dicas importantes também, as novas gerações que estão vindo por aí. Obrigada, Sara. A Eliane Massari, que está aqui ao meu lado, advogada e produtora rural do estado de São Paulo e outros estados brasileiros também, bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Kelly. Obrigada, Zênia, pelo convite. É uma honra muito grande estar participando aqui, podendo falar para todas essas mulheres maravilhosas que trabalham, que são empreendedoras, e para aquelas que querem, como nós, produzir e fazer desse Brasil um Brasil diferente, com o comando das mulheres. Obrigada, bem-vinda. Com certeza aí a gente vai ter uma tarde bastante prazerosa e com muita informação também. E agora eu chamo aqui ao palco a Alessandra Mello, que é diretora de conteúdo do Canal Rural, para uma saudação de boas-vindas aqui com a gente. Bem-vinda, Alessandra.
Bom, boa tarde a todas. Eu vim só dar um recado rápido a pedido do nosso presidente, Júlio Carnino, que não pôde estar conosco hoje aqui. Dizer a todos vocês que é uma honra para a gente, para o Canal Rural, essa parceria, poder mostrar a experiência de vocês, estar junto com vocês. Agradecer especialmente a dona Zênia Aranha aqui, que há 4 anos, né, lidera esse movimento. Estava conversando com algumas de vocês aqui antes. É algo que a gente sabe que vários núcleos de mulheres pelo Brasil estão se organizando, as produtoras rurais, mostrando aí a importância do feminino por todo o Brasil, mas as pioneiras estão aqui nessa sala. Tem muita gente do Rio Grande do Sul, de núcleos que surgiram lá em São Paulo, então é muito bonito a gente ver isso e é uma honra para o Canal Rural poder abrir esse espaço para vocês aqui. Eu queria, então, agradecer e também falar para vocês um pouquinho rapidamente aqui da Arena Canal Rural, que vocês têm, algumas estão estranhando, né? Até nos anos anteriores a gente estava num outro espaço. Nós criamos esse espaço aqui porque a gente acredita muito nessa questão de compartilhar conhecimento. Isso é algo que a gente trabalha na TV, trabalha nos nossos meios digitais e nós trabalhamos também quando a gente realiza eventos como esse, como a gente entra como parceiros aí em eventos como esse. Esse aqui é um espaço novo, mais intimista. Nós acreditamos que todo mundo vai ficar mais à vontade para fazer perguntas, para compartilhar suas experiências. Então era isso, queria mais uma vez agradecer e desejar aí um ótimo fórum Mulheres no Comando para todos nós. Obrigada. Obrigada aí, Alessandra Mello, diretora e gerente de conteúdo do Canal Rural. E a gente vai dar prosseguimento aqui, então. E agora a gente vai ouvir aqui no púlpito, a gente vai chamar a dona Zênia Aranha da Silveira, da Farsul, que vai fazer uma abertura aqui desse painel e que, como a Alessandra falou, comanda aqui esse painel com a gente há alguns anos pelo Canal Rural, que vai vir aqui fazer uma saudação e também breves palavras aqui para as nossas painelistas e todos que acompanham aqui com a gente esse evento. Bem-vinda. Obrigada, Kelly. Então, vamos dar início a mais um programa em parceria da Comissão de Produtoras Rurais com o Canal Rural. Como já foi falado, já está na sua 4ª edição e está se tornando um programa legal aqui durante a Expo Inter, né? Agradeço o convite, então, do Canal Rural e cumprimento esse meio de comunicação que, diga-se de passagem, né, está sempre ao lado do produtor, na pessoa do seu presidente, Júlio Carmini, da diretora de conteúdo, Alessandra Mello, né? E também quero agradecer o apoio da Márcia Mandagaray e sua equipe, a equipe do Canal Rural daqui. Hoje nós não vamos ter discussão de gênero, porque consideramos um assunto já resolvido, já superado. Mesmo porque o que determina a excelência na gestão não é o gênero, mas sim ter o desejo de produzir, de criar, de fazer bem feito, com competência e responsabilidade. Vocês aqui presentes e os telespectadores do Canal Rural vão conhecer mulheres produtoras rurais, que são casos de sucesso na lavoura e na pecuária. Tenho certeza que o exemplo delas vai enriquecer a todas e vai servir como incentivo. Quero aproveitar a ocasião para, com todas vocês, parabenizar a Farsul, que está fazendo 90 anos. São 90 anos de muito trabalho, dedicados a apoiar o produtor rural e, mais recentemente, a produtora rural, e fomentar a agropecuária e o agronegócio do nosso Rio Grande do Sul. Agradeço, então, a presença de todas vocês e vamos, então, entregar o microfone para Kelly. Exatamente, mas vou pedir para a dona Zênia ficar aqui do meu lado, dona Zênia, por favor, fique aqui do meu lado, que a gente vai ver agora um vídeo justamente em homenagem à Farsul, e a dona Zênia vai acompanhar aqui comigo do meu lado. Vamos lá? Quando o guri, da janela, olhava a nossa terra e achava que ela não tinha fim.
Meu pai sempre falou do campo como se fosse uma extensão da nossa casa e contava as histórias deste povo do Rio Grande. Eu, atento, ouvia com o peito estufado de orgulho. A história no nosso estado e da Farsul se confundem tanto que é impossível falar de uma sem pensar na outra. E é isso que quero contar agora. No dia 24 de maio de 1927, o Templo da Arte Cênica se transforma em palco do nascimento. Lá, no histórico Teatro São Pedro, em Porto Alegre, é criada a Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul. E no ano seguinte, adquirimos um terreno na Avenida Borges de Medeiros, onde iniciamos a construção da nossa primeira sede, o prédio da Casa Rural. Exigentes que somos, consolidamos normas que fortaleceram o nosso trabalho e o dos gaúchos, que ainda chegariam para compor essa grande família. E no final dos anos de 1930, passamos a regular o uso de marcas a fogo para a identificação do nosso gado. Junto com os avanços, veio a vontade de compartilhar ideias e ouvir histórias. Realizamos uma grande exposição internacional de animais e produtos derivados em Porto Alegre. Firmava, assim, mais uma tradição, hoje consolidada como Expo Inter. Assim, com união e trabalho, mas sem esquecer da nossa cultura, que lá pelos idos de 47, em nossa casa, o MTG nasceu. O movimento tradicionalista gaúcho não foi o único. Várias entidades gaúchas, como o Banrisul e a Associação Rio-Grandense de Imprensa, foram idealizadas sob o nosso teto e, a partir de então, construíram a história em nosso estado. Em 65, mudamos de nome, mas não perdemos a essência. Passamos a ser a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul. E em 1981, depois de anos dedicados aos gaúchos, fizemos as malas rumo a uma nova sede. Lá estamos desde então, onde não escondemos a felicidade de representar esta terra de céu tão azul. Buscamos exercer no dia a dia um trabalho que te orgulhe, homem do campo. Tudo isso é por ti. Pessoas como o meu pai, que fazem deste estado o que ele é. Para promover a formação profissional no campo e melhorar a qualidade de vida nas propriedades, em 1993 foi instalado o Senar RS. E a partir de 2004, com a criação da Casa Rural, Centro do Agronegócio, foi consolidado o Sistema Farsul. Em certos momentos, foi preciso deixar esta terra para lutar por nossos direitos na capital federal. E quem pode esquecer a união vista em movimentos como o tratoraço e o caminhonaço? Ou a cavalgada que cruzou parte do país para se fazer ouvir em Brasília? Poderia me estender por horas contando essas conquistas que são nossas, munido de um mate e de um coração que pulsa no ritmo do hino amado. Mas vou encerrar nossa prosa dizendo que mais um capítulo de nossa história foi escrito. Em 2017, ano em que completamos 90 anos de existência, a tua casa, a sede da Farsul, foi ampliada para acomodar as novas conquistas que estão por vir. Vamos trabalhar para continuar honrando este Rio Grande e o produtor rural. Aqui, tu não precisa bater na porta, gaúcho. E tu sabes que só olha para o futuro quem foi protagonista do próprio passado. Talvez essa terra até tenha fim. O que não tem fim é nossa história. Farsul, 90 anos construindo a história gaúcha. Eu quero dizer a vocês que eu tenho orgulho de fazer parte dessa história, assim como todas vocês aqui presentes. Obrigada.
Obrigada, dona Zênia. E mais uma vez, né, uma salva de palmas aí, 90 anos da FASU, que venham mais 90 anos por aí, né? Uma salva de palmas aí para a FASU, dona Zênia, aqui emocionada conversando com a gente. Obrigada, dona Zênia. E você que acompanha o Fórum Canal Rural, Mulheres do Comando da Lavoura Pecuária, direto da Expo Inter 2017. A gente vai dar início, então, a essa nossa roda de conversa. Eu não vou falar aí que é um fórum. A gente está aqui com essas mulheres aqui conversando com a gente, uma roda de conversas com todos que estão aqui com a gente. E você que está em casa também, mande suas perguntas pelo WhatsApp. A gente vai colocar aí na tela o seu número para que você participe e faça suas perguntas também. E a gente está esperando também inscrições para depoimentos aqui com a gente. E a gente vai ouvir agora, a gente vai começar, vamos dar início aí à nossa roda de conversas dessa tarde. A gente começa lá na ponta com a Ângela, que é médica veterinária de Linhares, da GAP Genética. Boa tarde, a gente já deu boas-vindas, mais uma vez boas-vindas aqui a você. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história aí, dessa genética, uma geração de família, uma família aí que vem de uma geração de negócios, mas que você está à frente agora também. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde aos recém-chegados. Realmente, eu venho de uma família já de pecuaristas, de longa data, né, desde meu bisavô. Eu me criei na fazenda, tive esse privilégio, porque não existe uma infância igual, né? Os que viveram isso sabem disso. E lá, minha mãe me alfabetizou, tá ali ela. E com isso nos proporcionou a vinda para a cidade com mais idade. Mas sempre que possível, sempre as férias, sempre passamos, voltamos para a estância, para a fazenda, enfim, sempre que possível acompanhava todos os manejos, sempre me interessei muito, principalmente pela parte de gado. Na época nós não tínhamos agricultura, né? A parte de gado, das ovelhas. Meu pai, sempre um professor, e eu sempre achava que eu tinha que estar sempre contando para ele o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo, né? E isso foi me deixando sempre muito curiosa e muito atenta a todos esses processos, né, dentro da própria fazenda. Enfim, vim morar em Porto Alegre, né, fazer aqui o colégio, depois a faculdade, me formei em veterinária na URGS e casei e resolvemos voltar para o interior. Achávamos que era uma qualidade de vida boa e eu sempre querendo muito, né, voltar a ter esse contato, né, com a natureza, com os animais, que sempre foi assim o meu ideal de vida, né? Bom, enfim, no início não foi muito fácil, né, a entrada, né? Nessa época não era tão fácil para as mulheres como é hoje. E eu acabei montando com uma amiga um escritório de parasitologia. Nós fazíamos exames de verminose, até mais era nas ovelhas, e trabalhando também com apicultura, que na faculdade eu tinha feito essa cadeira. E aí mexia bastante com abelha, até engravidar, né? E ter meu medo, né, de mexer muito com abelha, mas até hoje nós mexemos com apicultura lá. Mas assim, a nossa família, a nossa empresa fez uma sociedade com os argentinos, com um programa grande de brangos, da raça Brangos. E esse programa visava levar a raça Angus, né, através do Brangos, para o Brasil Central, visando sempre uma melhoria da carne. E aí eu fui convidada para trabalhar nesse projeto. Aí meu marido também, mas também na parte administrativa, enfim. E aí nós rodávamos o Brasil tentando difundir a raça, e com esse projeto todo, e com professores maravilhosos argentinos me ensinando toda a parte da zootecnia. Aprendi muito, muito, muito. E na parte genética, o Frias, que quem sabe alguma coisa de genética, ele é o geneticista até hoje mais conhecido no Brasil, que infelizmente nos deixou meio cedo, mas nós ainda temos toda, né, uma escola dele aqui. E
Em 1993, houve uma cisão da família, já nos meus avós, e aí foi criada a GAP Genética, comandada pelo meu pai, com seus filhos, acionistas, e a maioria deles vieram a trabalhar. Meu irmão, na área financeira e cuidando já aí nós já tínhamos começado com a agricultura, na parte do arroz. A minha outra irmã no cavalo, se ela não está aqui, está lá torcendo, né, o cavalo crioulo. E também hoje ela está bem dentro da área de gestão. O marido dela na área de pastagens, o meu marido na área comercial, também administrativa. Enfim, depois tem outra irmã ali que está ali, que ela está sempre na volta também, nos ajudando em toda a parte da logística, de remate, coisa. Enfim, nós somos uma família que trabalhamos juntos, mas todos têm as suas responsabilidades. E a minha é a parte de gado. Então, hoje, a GAP conta com 7.000 ventres registrados da raça Angus, Brangus, Hereford e Braford. E aí, qual é a minha função? É gerenciar esses plantéis. Então, é na parte cartorial, com associações, né, que aí é aquela parte burocrática, que prende muito a gente no escritório. Depois, a parte reprodutiva e sanitária, onde eu conto com uma equipe muito boa de veterinários, uma equipe já bem afinada. Toda semana nós nos reunimos e definimos as ações da semana, do mês, enfim. E depois a parte da seleção genética, que essa eu ainda não consegui delegar muito. Estou esperando a nova geração para ver, né? Porque é uma meta minha, é seguir, né? E agora, tudo que eu aprendi, passar, nós temos uma geração aí entrando. E esse lado aí é o que eu mais gosto, eu acho que é o que eu mais entendo, que nós trabalhamos em cima de programas de melhoramento genético, que nos facilita muito essa nossa escolha dos reprodutores, não só de ventres que vão permanecer no nosso plantel, mas de touros que nós vamos vender. Hoje, a GAP é a maior vendedora de touros taurinos no Brasil. Nós vendemos cerca de 700, 800 touros. Então, eu sei da minha responsabilidade, por isso a minha preocupação em não deixar, né, em repassar, né, nessa sucessão aí. E também participo do conselho técnico da Angus e da Brangus. E em função disso, tenho sido chamada para julgar em algumas exposições também no Brasil e em nossos países vizinhos aí. Já julguei no Uruguai, Argentina e no Paraguai. E é isso, né? Por enquanto, acho que depois a gente vai trocando uma ideia aí, passar para minha colega. Ângela, antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você é responsável pela seleção genética dos animais, é isso? Fala um pouquinho como é que é esse trabalho. Bom, esse trabalho é o seguinte, né? Começa já na época do acasalamento, né? Com a ajuda do programa de melhoramento, eu tenho ali todos os ventres que vão entrar em reprodução. Então, e os reprodutores também em cima dos sumários, quais são os melhores reprodutores que nós queremos. E o programa me ajuda a escolher qual o melhor touro para cada vaca. Um exemplo assim bem básico, assim, vamos dizer, uma vaca que ela tem um DEP ruim de musculatura, o programa vai me indicar um touro que seja bem positivo para a musculatura, entendeu? Então, é muito fácil assim de trabalhar, mas a gente também tem muito do olho do zootécnico, né? Que muitas vezes, como a gente vende reprodutor também, e esse programa visa só a parte econômica de melhor carne, mais precocidade, enfim, a gente também tem aquela coisa, não gosta de touro de cabeça feia, então se me indica um lá que eu sei que não vai melhorar a cabeça de uma vaquinha feia que não está
me indicando, eu acabo mudando. 20% eu acabo mudando desse acasalamento. Isso é a primeira coisa. Acasalamento, inseminação depois no nascimento, nós já pesamos terneiros. E aí, no desmame, começam as avaliações, onde a gente dá 10 notas para várias características em todos os terneiros. Já selecionamos onde alguns já são refugados e castrados, os machos. Depois, no sobreano, a mesma função. Mas tem assim, um pouquinho do olho, como você disse, também tem que ter essa dica importante aí de quem tem experiência. Claro que tem que ter, né? A gente sabe, ninguém gosta de ver, né, um touro feio, né? Tem que ser, também ele tem que estar dentro dos padrões da raça, né? Obrigada, Ângela, obrigada aqui. Daqui a pouquinho a Ângela vai estar aqui também conversando com a gente no debate, então aproveite e faça suas perguntas. Você que está em casa também, acompanhando pela tela do Canal Rural, por favor, mande suas perguntas pelo WhatsApp, a gente vai colocar o número aí na sua tela. Mande as perguntas para as nossas painelistas aqui, para essa roda de conversa nessa tarde com essas mulheres empreendedoras do agronegócio. A gente quer a sua participação e a participação de quem está aqui também. E agora a gente vai chamar a Maria de Fátima Marquesan, que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, que vai contar um pouquinho da sua experiência também no setor do arroz. Bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Kelly. Bom, presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, com muito orgulho, e com mais orgulho ainda dizer que é a primeira mulher presidente de uma associação de arrozeiros no Rio Grande do Sul, e como a gente detém aí mais de 70% da produção do estado, a gente pode dizer que é do Brasil. Então, acho que a gente conquistamos, né, acho que com isso, uma associação lá no fundo da fronteira do Rio Grande do Sul, lá, mas isso tem uma relevância muito grande. A Zênia falou da questão, né, a gente não vai falar de gênero aqui, mas é muito importante quando a gente chega num ponto que a gente não discute mais gênero, né, Zênia, mas é que nós nos preparemos, né, para que a gente possa alcançar tudo aquilo que a gente sonha, que a gente quer almejar, mas também para que a gente possa abraçar aquelas oportunidades que chegam sem que a gente esteja esperando por elas, mas que elas são boas, a gente enxerga uma possibilidade muito grande e a gente esteja preparados para enfrentá-las. Bom, eu me criei no campo também, meu avô é descendente de italiano, então veio da região de São Francisco ali para Alegrete, onde a gente reside hoje, com 10 filhos. Naquela época, fazer filho era mão de obra, né? Era mão de obra gratuita. Então, e depois o pessoal foi casando, foi separando, cada um foi trabalhar por conta. Meu pai permaneceu em Alegrete. Então, assim, eu me criei no meio rural e, como eu sempre digo, pulando taipas com o meu pai, né? Então, dali veio o amor, acho que pela terra, pelo cheiro da lavoura. Fiquei até os 7 anos. Minha mãe também me alfabetizou, então já cheguei na escola já alfabetizada. E acabei me formando professora, fiz o curso de biologia, posteriormente casei com um militar, e aí a gente começou a correr o Brasil, Lages, ali Santa Catarina, Rio, depois Brasília, Porto Velho, João Pessoa, e sempre trabalhando como professora, né, na minha área, cursinho pré-vestibular, em universidades. Mas por onde eu passava, eu sempre procurava fazer algum curso, e os cursos eram sempre na área agrícola ou então pecuária. Qualquer uma das duas sempre me encantou. Durante o período de Brasília, eu aproveitei para fazer um mestrado e não achei nada na minha área de biologia. Acabei me encantando por um de agronegócios. Na época, eu achava muito interessante a criação de avestruzes e queria estudar a criação de avestruz. Aí entrei no mestrado com aquela proposta de projeto. No meio do caminho, eu fui trabalhar na Embrapa como pesquisadora de campo e acabei mudando para biodiesel, né? Assim, bem parecido. E por aí, com a equipe da Embrapa, caminhei o Brasil todo, estudando 5 cadeias produtivas para biodiesel, rendeu um capítulo de livro daí. Depois, de Brasília, voltamos para o Sul, e eu chego no Sul, era tão fácil arrumar emprego fora do Sul, né? Todo mundo adora empregar gaúcho, que trabalha muito. E quando a gente volta para a cidade, não consegue emprego. Aí eu fui estudar, fui fazer engenharia agrícola. E comecei a pesquisar a cinza da casca de arroz. Que as indústrias ali estavam começando a queimar, né, para geração de energia, e tinha um resíduo, né? Trocaram ali um abacaxi pelo pepino, quer dizer, não tinham onde botar casca, depois não tinham onde botar cinza.
e estavam espalhando pelos campos. Eu digo, poxa, mas será que isso aí não vai trazer algum prejuízo, né? A gente sabe que os avós botavam cinza no pomar, na horta, era uma beleza, mas em uma pastagem, né, numa lavoura, depois que a gente começa a entender um pouquinho, vai mexer em pH, CTC e tal. E aí a gente propôs, a universidade propôs para a cooperativa fazer uma pesquisa, né, do uso agrícola da cinza. E a cooperativa aprovou o projeto todo, com estagiários, a gente começou o projeto. E um professor da UFPEL foi dar uma palestra lá na Unipampa um dia e se encantou com o projeto e solicitou, né, que eu prestasse o concurso para o doutorado no final do ano lá na UFPEL. E aí eu acabei ingressando com esse projeto, então estou em fase de conclusão do meu doutorado, que é em manejo e conservação de solo e água. Então, parece que o meu currículo é uma bagunça, né? É bióloga, depois o mestrado em agronegócio, depois um doutorado em manejo e conservação de solos. Eu digo, vai ficar um horror para fazer concurso, né? Mas, depois, analisando de uma forma mais madura, a minha formação, essa minha trajetória em que eu fui aproveitando as oportunidades que foram surgindo, eu consigo ter uma visão do micro ao macro, né? Do que está acontecendo ali no solo, as relações da planta com o solo, com a água, com todas aquelas variáveis do ambiente ali, o adequado de manejar o solo para eu ter uma boa produtividade. E eu consigo também, com o mestrado em agronegócio, de ter uma visão da cadeia produtiva, né? Pensar global e agir local. Então, foi muito interessante. E aí, com esse projeto também me rendeu visibilidade. Eu fui convidada para ser diretora técnica da Associação dos Arrozeiros. Foi bem durante o período do doutorado, foi uma loucura. E ali no meio de 2015, mais ou menos, o então presidente da associação, o seu Hélio, com apoio de mais umas ex-presidentes lá e lideranças da entidade, me convidaram para ser a próxima presidente. E, no começo, eu fiquei apavorada. Não, imagina, olha só essas lideranças todas que passaram ali, né, pela associação. Não tenho condições, não estou preparada para isso. E a pressão foi indo, que nem a gente contava assim, na porta da sala de cirurgia, decide fazer uma cirurgia plástica, né? Vou, bate aquele pânico na porta, ali, depois não tem mais como voltar. Então, foi assim, um desafio muito grande, né, aceitar, mas o apoio foi muito grande também. A gente tem uma equipe maravilhosa lá, que é uns italianos lá que adoram cozinhar, que é a Panela Campeira. Já aquele tratoraço que vocês viram ali, o nosso pessoal dela estava cozinhando ali em plena esplanada dos ministérios, o pessoal da Panela Campeira, né? Fizeram um livro de receitas. Por último, agora, a gente está recebendo um prêmio, amanhã ao meio-dia, com a parceria com a cervejaria La Pampa, em que nós lançamos em conjunto uma cerveja à base de arroz. Então, vamos ganhar um prêmio da Federação amanhã. Então, assim, é um trabalho em equipe, né? Vou dizer que não foi difícil. A gente encontra às vezes, algum machismo, muitas vezes dissimulado. Às vezes, na própria propriedade mesmo, sou filha única, então, esse tempo todo fora, eu não acompanhei os negócios com meu pai. E depois, com o retorno, é toda uma conquista de um espaço de confiança, né? Porque italiano é um pouco machista, vamos dizer muito. E então é uma conquista de espaço. Você tem que ganhar a confiança. Você deixa de ser a filhinha do papai, né? A mimosa, tal. E aí toda uma luta para que ele te enxergue como uma profissional. Tudo aquilo que eu tinha me preparado, que eu tinha aprendido, tu quer mostrar, e às vezes tu toma uma nos dedos ali, né? Não, mas eu faço assim há anos. Então, às vezes a gente tem que contornar às vezes, mas eu acho que assim, persistência, né? Se posso ter essa mensagem, persistência e preparo, né? A gente se preparar para o que deve aí surgir pela frente. Você falou aí de persistência e preparo. Você contou um pouquinho aí da sua história, do seu estudo. Eu percebo que as mulheres, quando estão interessadas, elas estudam, elas pesquisam, elas vão a fundo. É isso mesmo? Eu sempre fui muito de estudar. Eu era pequena, eu acordava 4 horas da manhã para estudar. Doutorado também, meu orientador disse que não quis me dar estagiário, né? Se aparecia algum erro no experimento, nas análises, a culpa era só minha, eu ia saber onde achar o erro. Então, eu estudava, fazia as aulas, eu fazia todas as análises físico-químicas, biológicas de laboratório, fazia relatório, andava com a tese, e isso exige muito, eu acho que poder de concentração, né? Tu tem que ter uma vida pregressa de estudo, senão a gente não aguenta um pique aí no mestrado, doutorado, porque é bem puxado. É uma dica para as mulheres também que estão aqui com a gente, que estão acompanhando aqui pela tela do Canal Rural, que é importante estudar, se aprofundar aí nos temas, né? Tá sempre pesquisando. Obrigada pela sua participação aqui, Maria de Fátima Marquesan,
aqui com a gente nessa tarde pelo Canal Rural, direto aqui de Esteio. A gente está aqui na Arena Canal Rural, na Expo Inter 2017, a 40ª Expo Inter. E você que está em casa pode participar, fazer perguntas aí, tirar suas dúvidas aqui nessa tarde de conversas aqui. A gente nem está chamando de fórum, né? Uma tarde de conversa aqui com essas mulheres empreendedoras. A gente tem várias mulheres empreendedoras aqui também na plateia. Mande suas perguntas para a gente pelo nosso WhatsApp. A gente vai colocar o número na tela para que você participe. A gente agradece, então, a participação da Maria de Fátima. E agora eu convido a produtora Sara Celes para nos contar o seu trabalho na produção de leite. Seja muito bem-vinda, Sara. Boa tarde. Então, meu nome é Sara Weirich Salles. Moro em Júlio de Castilhos, trabalho lá, nossa propriedade rural é em Júlio de Castilhos. Também sou a 3ª geração de uma família de pecuaristas, de produtores rurais. E a minha história, eu pensei quando a Zênia me convidou, o que eu vou contar, né? Mas assim, eu quando tinha 12 anos, nós morávamos na cidade e tínhamos a propriedade rural. Meu pai veio a falecer, então ficou responsável pelo negócio a minha mãe, eu com 12 anos e a minha irmã com 17 anos. E isso aí eu acho que fez uma diferença na minha vida, porque ela conduziu o negócio com muita competência e eu nunca me criei com diferença entre gênero. Para mim, ser produtora rural tanto fazia ser homem ou mulher, porque eu me criei vendo ela fazer isso. Muito bem, casei, aí começamos a trabalhar com soja, né? Soja, milho. Hoje a nossa empresa produz soja, milho e leite. Eu tenho 2 filhos que trabalham conosco. Eu sou responsável pela atividade leite, aonde o que eu faço, eu administro todo o dia a dia, né? Os funcionários, a parte reprodutiva, a parte de ordenha, o manejo de ordenha, esse diário é todo nosso. Nós começamos em 98 com leite, com 35 vacas em ordenha. Hoje nós temos 390 vacas em ordenha. Então, o negócio cresceu e o diferencial também foi que a gente sempre buscou muita tecnologia, muito conhecimento, sempre fazendo cursos e procurando se atualizar, né, no negócio. Nós começamos a produzir leite com o sistema a pasto. As nossas vacas eram totalmente a pasto, alimentadas a pasto. Depois passamos a fazer alimentação no coxo e hoje nós temos o sistema de confinamento em compost barn. Não sei se vocês sabem, compost barn é um confinamento onde as vacas ficam numa cama única, elas não têm camas individual e a cama é formada por maravalha e as fezes e a urina das vacas, elas fornecem os nutrientes necessários para que aconteça o processo de compostagem. Nós escolhemos esse sistema primeiramente porque é um sistema que traz muito conforto e bem-estar animal. E isso aí, consequentemente, traz também melhoria nos índices da propriedade. Então, basicamente é isso. A gente usa inseminação artificial na parte de reprodução, inseminação artificial em 100% das vacas. Fizemos também transferência de embrião. O que eu posso contar mais? A parte do dia a dia. São feitas 3 ordenhas, né, nas vacas. A primeira às 5 da manhã, a segunda 1 da tarde e a terceira às 8 da noite. Nós temos 3 equipes de ordenhadores. Dentro dessas equipes eu sempre tenho mulher trabalhando. E faço também muito treinamento com as equipes de ordenhadores, porque a rotina é muito pesada, né? São 3 vezes ao dia, 365 dias por ano. Então, isso aí tu tem que levar muito em conta. Tu tem que motivar os teus funcionários, tu tem que fazer com que eles saibam por que eles estão fazendo aquilo daquela maneira, né? E também porque estão trabalhando com alimento, né? O leite. E é um alimento perecível, que tu tem que prezar por uma qualidade. Então, é isso que eu faço. O meu dia a dia é esse. O meu filho trabalha comigo, o Fernando, e o meu marido e o meu outro filho, o Miguel, trabalham na parte da lavoura. É essa a minha função dentro da empresa. Sara, me chamou a atenção aqui que você disse que nas suas equipes de ordenha sempre tem mulheres. Sim. Exato? Por que isso? Pois é. É porque eu acho que eu também, como mulher, é lógico que eu me acerto muito com mulher, mas a mulher tem muita sensibilidade para trabalhar com vaca, né? Com leite. E
é isso que me encanta nas mulheres, assim. E como é muito detalhe, é muito protocolo que tem que ser feito, eu acho que a mulher, ela dá muita atenção para detalhes. E então é uma das coisas que eu procuro sempre ter, mulher trabalhando. Em cada equipe eu tenho uma mulher, uma ou duas mulheres, né? Aquela história de que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, cuida dos detalhes, tem uma sensibilidade apurada, isso ajuda no agronegócio. Dela, né, é um pouco mais detalhista, né? É isso aí. Obrigada, Sara. Obrigada, Sara, aqui com a gente. Você que está aqui no auditório, você que está em casa, participe e faça as perguntas. A gente tem mais uma painelista aqui, mais uma mulher convidada aqui para conversar e contar a sua história. Mas eu convido você que está em casa a participar, mandar pelo WhatsApp as suas perguntas aqui. Tire suas dúvidas. Você que é uma mulher empreendedora do agronegócio, ou que é de uma geração de famílias aí que estão ligadas ao agronegócio e quer começar também essa atividade, essas novas gerações, aproveite, tire suas dúvidas, pergunte aí também sobre os setores aí de pecuária, leite, também de agricultura. A gente está fazendo aqui essa Expo Inter 2017, esse Fórum das Mulheres aqui, direto de Esteio, Rio Grande do Sul, e a gente quer a sua participação de casa e também a participação de todos que estão presentes aqui com a gente. Também os homens, a gente tem homens aqui na plateia, aproveitem também a sensibilidade das mulheres aqui, o estudo delas e façam suas perguntas também. E agora a gente vai chamar aqui para participar aqui a Elaine, que vai falar com a gente um pouquinho, vai contar a sua história. A gente quer saber um pouquinho aí do seu trabalho. Bem-vinda, Elaine. Eliane, desculpa. Boa tarde, novamente a todos. Bom, a minha experiência, ela é um pouco diferente das demais. Eu sou filha de imigrantes italianos. Meu pai, meu avô e meu tio vieram para o Brasil nos anos de 57, de passagem, e acabaram se encantando pelo país, mas tinham uma origem na Itália ligado muito à agricultura. Eles são da região de Parma e lá eles produziam queijo parmesão. Não foi essa atividade que eles desenvolveram aqui, vieram para fazer transporte de asfalto e levar o asfalto para pavimentação de diversas rodovias no Brasil. Foram desbravadores e nos idos dos anos 60, finais dos anos 60, eles queriam comprar um sítio e acabaram comprando uma fazenda. E aí começou toda a saga e foi aí que eu comecei a conviver com uma propriedade rural praticamente todo final de semana. E nós passávamos férias e nós acompanhávamos o trabalho do meu pai, do meu tio e do meu avô. É realmente um trabalho muito bonito, encantador. Nos tornamos criadores de marquijana, fazíamos leite também. A propriedade, infelizmente, até então, era mantida por São Paulo. Não tinha um grande movimento e trabalhávamos em parceria. Então, o leite, o gado de campo e gado de genética marquijana. E foi assim que eu aprendi a mexer com a pecuária diferente de todos. No começo dos anos 90, eu entrei na fazenda para trabalhar com cavalo e, na sequência, já com o gado marquijana passando para minha mão, do qual eu fiz a seleção, participei de um trabalho genético, fui orientada por alguns mestres da Itália, fiz cursos lá, me tornei uma técnica, adorava o que eu fazia, como adoro ainda, e aos poucos a pecuária foi uma coisa que entrou na minha vida e eu vinha desenvolver esse trabalho. Após a agricultura começou a tomar um corpo muito grande na fazenda e aí também me interessei e me apaixonei pela agricultura. Eu tive a oportunidade de conhecer meu marido, gaúcho, claro, maravilhoso, extremamente parceiro. Sem ele, não sei se eu seria o que eu sou. Foi um grande ajudante. Falava para mim, vai que você vai conseguir. Eu fico com as crianças. Então, ele me ajudou demais. Então, aí, falando o que a Zênia falou,
se eu não tivesse tido o apoio da minha família, se eu não tivesse, que é basicamente masculina, né? Eu sou a única mulher da família que trabalha no agro. E se eu não tivesse tido o apoio do meu marido, eu não teria chegado onde eu cheguei, né? Hoje eu viajo para o sul do Maranhão, ele me dá o apoio. Hoje eu estou viajando para São Paulo, ele me dá apoio. Então, realmente, eu acho que sem parceria, tanto as mulheres quanto os homens, não há o que se falar em crescimento. E acho que é o que as mulheres todas fazem com muita maestria, é serem parceiras. Eu trabalho, hoje faço parte honrosamente do núcleo feminino do agronegócio, que temos uma presidente fantástica, que é a Carmen Pérez, tivemos outras grandes presidentes, mulheres que trabalham no agro, como a Teca Vendramini, que é conhecida de vocês, a Silvia Morgulis, a Carla de Freitas, que foi fundadora junto com a Rosalu, que também foi nossa presidente. Então, a gente vê o crescimento do grupo das mulheres se unindo, porque realmente elas, por terem sofrido um pouco preconceito no agro, elas se juntam e trocam essas experiências para que elas cresçam cada vez mais. Eu acho isso muito interessante, né? O crescimento dessas mulheres. E eu vejo muito isso aqui, Zênia, no Sul. Essas mulheres muito unidas, muito fortes. Eu já frequento a Expo Inter aí há 6, 7 anos e me admira muito o trabalho de vocês. Muito mesmo. Tenho que tirar o chapéu. Um pouco diferente do que a gente vê no resto do Brasil. Gaúcho é um povo que o brasileiro deveria ter muito orgulho dele existir no Brasil. Que é um povo patriota, um povo batalhador, desbravador, porque a gente vê gaúcho hoje no Brasil inteiro, e se existe Brasil, existe gaúcho trabalhando. E as mulheres sempre ao lado dos maridos, ajudando e trabalhando. Isso é muito bonito. Eliane Massari, advogada e produtora, aqui conversando com a gente nessa tarde aqui de Mulheres Empreendedoras. E eu vou te perguntar aqui, antes da gente começar aqui o fórum, você me contou do GPB Rosa. Me conta um pouquinho desse trabalho. Bom, o GPB Rosa nasceu de um grupo, GPB, que era um grupo da pecuária da cidade de Bauru, ou do 014. Era um grupo de pecuaristas. Aí, de repente, as mulheres que ali participaram sentiram a necessidade de montar o GPB Rosa. É um grupo de Instagram, onde a gente troca informações. E temos um GPB também no Telegram, que é praticamente composto de 1.000 pessoas, 1.000 produtores rurais, que ali discutem de tudo. Tem gente do Sul, tem gente do Nordeste, tem gente do Centro-Oeste, que trocam informações de arroba, de boi. Mas o interessante é que esse GPB Rosa conta aí, Vanessa, acho que com 50 mulheres já, que também trocam essas informações, e que é presidido pela Érica Banvart, uma criadora de São Paulo, de Pirajuí, que faz o cruzamento de Angus com Nelore. Uma ideia que pode ser aí copiada também, muito com certeza. Uma ideia de sucesso, né? Que pode ser copiada aqui no Rio Grande do Sul também, por outros estados, outros grupos de mulheres, né? Sim, sim. A gente observa que cada vez mais esses grupos, pelo WhatsApp, pela internet, enfim, pelas redes sociais, têm aproximado mais. Isso é importante para vocês também. Aproveito para perguntar para todas vocês. Esses grupos acabam facilitando o encontro de vocês, a troca de experiências? Começo aqui por você, Eliane. Olha, para mim, ajuda muito, porque nós trocamos informações da arroba do boi, do preço de insumos, novidades do mercado, cursos que estão acontecendo, que às vezes a gente não tem muito acesso, cursos aqui, cursos acolá, onde uma vai, a outra não vai, e esta pessoa compartilha. A troca de informações hoje nos canais de comunicação, seja Facebook, seja Instagram, e, sobretudo, o WhatsApp, porque ele acaba virando um grupo fechado, ele é muito rico, ele traz muitas informações para todos. Vou aproveitar e perguntar para a Sara. Sara, você fica de olho aí no preço do leite aí nos grupos? Tem um grupo aí também que fica aí trocando mensagens?
Sim, faço parte de vários grupos. O nosso núcleo de Júlia Castilhos, a gente tem um grupo fechado de WhatsApp, as lideranças também do leite. Tenho com meus funcionários, né, para trocar informações do dia a dia. Uso o WhatsApp direto, assim. Eu acho que mudou, agilizou, né, a vida da gente. Até porque, né, Maria de Fátima, nem sempre a gente está hoje reunido aqui na Expo Inter, essa grande feira, mas nem sempre é possível se deslocar para todas as feiras do país, os fóruns, os eventos. Isso ajuda você também no seu setor? Ajuda bastante. As redes sociais, de uma forma geral, não só para a comunicação do meio, né? A gente tem lá um grupo de agropecuaristas, e aí tem o pessoal do gado, o arroz também, e a gente troca informações sobre política, sobre mercado, notícias, bastante interessante. E a entidade mesmo, eu vejo que as entidades, de uma forma geral, têm utilizado muito as redes sociais, principalmente o Face, para expor as suas ações, né? A gente tem uma que é a da Associação dos Arrozeiros e tem mais uma que a gente criou, que é hashtag Eu Adoro Arroz. Então, esse a gente só posta receita à base de arroz. Então, assim, tem muita gente que acessa e que tem problema de intolerância ao glúten. Então, a gente, ao mesmo tempo que motiva, né, o consumo do arroz, divulga o arroz, a gente também acaba fazendo um serviço de informação para quem tem intolerância ao glúten. Então, acho que a gente tem que saber, assim, é uma perda de tempo, não eu perco muito tempo, tem que saber como usar essas ferramentas, não só acho que para a vida pessoal da gente, mas para a vida profissional, fazer com que essas ferramentas trabalhem para a gente, né, de uma forma positiva. Quero dizer que eu também adoro arroz e adoro arroz carreteiro, aí tá dada a dica aí. Eu vim de São Paulo, quero comer arroz carreteiro, hein? Tem que ser com uma cerveja também, feitio da alegria, tirar arrozal, fica melhor ainda. Melhor ainda. E, Ângela, como é que é no seu setor, na área de genética? Como é que funciona essa questão das redes sociais, os aplicativos? Você também está sempre de olho aí nas informações, touros que estão entrando no mercado, enfim, como é que é isso? Sim, hoje em dia, né, se usam bastante, inclusive para catálogos de sêmen, né, inclusive porque é muito melhor tu olhar, fica muito mais fácil olhar filme de animais, né, do que própria foto, né. Então, facilita muito mais nessa questão de escolha de animais. E a parte comercial facilita bastante. E também nessa questão de preço também, como é que está o mercado. Hoje em dia nós temos um grupo também lá em Uruguaiana, eu acho que o de Alegrete também faz parte, né? Aquele que é o Pecuária, tem Pecuária em Foco e o outro. Porque tem que colocar regras também nesse grupo, né? Porque para não ficar ter muito um foco comercial, né? Porque senão todo mundo fica colocando propaganda, principalmente nessa área de genética, né? Ou também a política, né? Então esses grupos, né, sempre tem que colocar também regras mas hoje em dia, fora esses grupos, a rede social para leilão, para qualquer coisa que seja, tudo. Hoje em dia trocar uma ideia, falar de até abjeato que seja e tu cuidar, né? Hoje em dia tá no mercado, acho que antes de pegar um jornal, né, tu pega o WhatsApp para ver o que está acontecendo, né? Então, tá aí a dica, o pessoal que está aqui acompanhando com a gente aqui, esse fórum aqui direto de Esteio, aqui na Expo Inter, a gente pode trocar aí alguns grupos de mulheres empreendedoras, né, que estão se conhecendo, muitas já se conhecem aqui, mas para ter essa troca de informações. Convido mais uma vez, a gente está chegando aqui ao final dos depoimentos, mas a gente ainda tem um longo tempo aqui pela frente para a gente conversar, fazer perguntas, pessoal que está aqui. E também o pessoal que está em casa, a gente pede aí para você mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp. Aproveite essa tarde super bacana com essas mulheres empreendedoras do agronegócio. Tirem suas dúvidas, são mulheres do comando da lavoura à pecuária. Aproveite e também participe. A dona Zênia me entregou aqui um papel com o nome de duas produtoras, duas mulheres guerreiras. Eu vou chamar uma delas agora para vir aqui dar o seu depoimento, contar a sua história também no agronegócio aqui para todas nós e também para o pessoal que está em casa. Eu vou chamar a dona Marília Terra Lopes, que é presidente do sindicato de Barra do Ribeiro. É isso mesmo? Barra do Ribeiro. Bem-vinda, obrigada.
Olá, boa tarde a todas. Agradeço a oportunidade, Zênia, pelo convite. Parabenizar também a Zênia por esse programa e a todas vocês que estão aqui muito bem representando, né, a nossa categoria. Bom, gente, eu sou presidente do Sindicato Rural da Barra do Ribeiro, como foi falado. Já estou indo no 3º mandato. Estamos aí. Mas, na verdade, eu acho que eu tive, né, tenho a felicidade de ter um pai que nunca tratou ninguém com diferença. Nós somos 4 irmãos, 2 mulheres e dois homens, né, hoje. E que eu sou a mais velha e nunca tive essa diferença. Se tem que abrir porteira, todos abrem porteira. Se tem que descarregar caminhão, é todo mundo em cima do caminhão. Nunca teve essa diferença. Então, para mim, nunca foi algum problema maior. Sempre dizia assim, talvez seja difícil. É difícil? Estou indo. Então, dentro disso, só tenho a agradecer a minha criação. Ontem a gente recebeu o prêmio Futuro da Terra, da empresa que eu presto consultoria, que eu faço parte desde o seu início, que é a CIA. Trabalho como consultora técnica, tanto em propriedades de corte quanto de leite, em todo o estado. Vou começar a trabalhar em Santa Catarina, em alguns grupos de pecuária de corte em Santa Catarina, e também faço a parte de marketing e comunicação da empresa. E o que eu digo, esses dias me chamaram na Secretaria da Agricultura, tem um amigo que é veterinário na secretaria, ele está com estagiárias, me pediu para ir lá falar com elas, né? E eu disse, vou lá. E acho que a grande mensagem que eu deixei para elas e que eu levo comigo é quando a gente faz o seu melhor, né, a gente não tem alguma dificuldade no início, mas as coisas acontecem. Então, a gente se preparando, estudando e estando de acordo com o mercado e tendo uma postura, não tem limite, seja para homem ou mulher, né, os homens ou as mulheres, principalmente um recado para a gente, que a gente chega aonde for. Agradeço a oportunidade, espero que eu tenha contribuído e parabéns para nós. Obrigada aí a participação da Marília Terra Lopes, presidente do Sindicato de Barra do Ribeiro. E a gente tem algumas perguntas agora. A gente começa para Eliane Massari. É uma pessoa aqui do palco, ela não disse o nome, ela quer saber um pouquinho mais sobre a origem e aptidão do Marquidiana. Bom, falar de Marquidiana é falar da minha vida, porque é uma raça muito precoce, de pele negra e pelo branco, e que tem uma origem muito interessante. Ela vem de uma raça chamada podólica. A podólica é a raça mais antiga, uma das mais antigas do mundo, que veio junto com Júlio César, que nas invasões ele trazia os melhores produtos para dentro do Império Romano. E veio uma raça que tem um viés zebuíno, interessante até, porque ela possui a podólica, ela possui um chifre em lira e tem um pequeno cupinzinho, vamos dizer assim. E interessante que vai bem nos trópicos, né? Desenvolveu, e ela é a base de toda a raça italiana de corte, seja ela piemontesa, chianina, romagnola, a maremana. Maremana é uma das que mais parece com a podólica, tem também um chifrão, não gosta de ficar preso, gosta de ficar solto. E é uma característica interessante. Então, eu diria que das raças que eu conheço hoje, o zebu europeu seria o marquijano. Veio para o Brasil nos anos 1970, trazida pelo Dr. Hermano Bonaspetti, um senhor que morou aqui no Rio Grande do Sul, implantou o trigo irrigado, trabalhou na Secretaria de Agricultura aqui do Rio Grande do Sul. Depois, nos anos 50, depois ele subiu, fez um trabalho muito grande e veio trabalhar na Lick Farm, trazendo, então, a marquijana para ser cruzada com o zebu Nelore. Mas antes ele deixou um legado aqui no Rio Grande. Ele cruzou marquijana com Angus.
e ele sempre pregou que seria um cruzamento interessante. Nós fizemos e fazemos ainda na fazenda, só que na F1 nós entramos com Angus. Mas, falando da raça marquijana, é um animal grande, de pele negra, pelo branco, grande, hoje de porte médio, porque foi reavaliado e geneticamente selecionado para ser o animal protótipo dos animais que existem na Itália, com um grande músculo na parte do seu posterior e produtor de carne. Eu espero ter respondido a pergunta. Vai muito bem nas regiões mais quentes, né? Eu sou prova disso. Lá no Maranhão a gente faz um trabalho, ele produz bem a campo como touro. E é uma raça muito interessante. Espero ter respondido a pergunta aí. Obrigada. Obrigada, Eliane. Agora a gente tem uma pergunta para a Sara, que queria, alguém aqui também do público, não disse seu nome, quer entender um pouquinho melhor como é que funciona essa cama que você contou um pouquinho da história para os animais, que é um sistema diferente. Explica um pouquinho melhor isso, que ficou alguma dúvida. Esse sistema, ele não... Faz pouco tempo que ele chegou aqui no Brasil, mas a origem do sistema de compost barn, eu acho que é Israel, se eu não me engano. A cama, ela pode ser formada por maravalha, por serragem, até casca de arroz, pode ser. A nossa, em particular, a gente usa maravalha. E aí tu coloca a maravalha, não sei quantos centímetros de maravalha, né? Mais de 50 centímetros de maravalha, e aí as vacas passam ali, ficam confinadas, né, dia e noite, e o esterco, que a urina, faz então com que aconteça a compostagem. Todos os dias essa cama tem que ser movimentada 2 vezes por dia para haver uma aeração, porque ela fica muito quente, e então a cama tem que ser movimentada para haver essa aeração. E ela traz muito conforto, ela é muito confortável, né? Nós já vai fazer 3 anos, ainda um galpão já foi trocado a cama, que às vezes chega um ponto que tu tem que trocar, se tem muita umidade, ou se ela para de fazer a compostagem. E em outro galpão nós não trocamos ainda, a cama é a mesma e a gente trabalha ela todos os dias. Tu faz uma reposição semanal de maravalha, né? Tá sempre colocando maravalha nova e revolve ela todos os dias, 2 vezes por dia. Vai fechar 3 anos em janeiro, fevereiro, essa. Mais ou menos, 2 anos e meio, 3 anos. Não, nada, é um composto, tu pega na mão e a tua mão sai limpa, não tem nada. O pessoal está perguntando aqui se fica algum tipo de cheiro, não, isso, né? Não, nenhum cheiro e a mão é limpa, é um composto. Ela vira um composto. Não, ela fica sempre, confinado, fica sempre ali. O pessoal está perguntando aqui, manda a perguntinha aqui, porque senão o pessoal que está em casa acaba não ouvindo. Mas a última pergunta foi se o animal fica sempre deitado. É confinada ali, ela tem o galpão tem a pista de alimentação, mas é junto, né, com um murinho de separação, e ele fica ali sempre, todos os dias. Mandar a perguntinha por papel, porque senão quem está em casa acaba não ouvindo aqui. E agora a gente vai chamar aqui também para contar um pouquinho da sua história como mulher empreendedora do agronegócio, a Ana Carolina Ferreira. Ela é pecuarista de Rio Grande. Uma salva de palmas aqui para a Ana Carolina, bem-vinda. Conte um pouquinho da sua história para a gente. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Zênia Aranha, querida, nossa presidente da Comissão das Produtoras Rurais. Boa tarde, minhas queridas colegas, é um prazer ouvir vocês e participamos todas nós deste mesmo caminho que é o agronegócio. E eu me sinto uma privilegiada e sou uma privilegiada porque já nasci dentro do agronegócio e desenvolvi uma parte da minha vida nesta atividade. A outra parte foi a minha formação, que é médica, que sou médica na área das doenças infecciosas, e toda a minha carreira também faz parte a medicina.
Posteriormente, eu entrei no agronegócio por um desejo pessoal meu e por participarmos de uma empresa familiar. Meu pai eu já sou a 7ª geração na atividade rural da nossa família, a família Ferreira, e vim com isso, depois de anos na área médica, eu passei a trabalhar com atividade rural. E eu tinha uma única certeza, que era, eu sabia e a minha força estava em buscar o conhecimento. Eu entendia que este era o caminho. Eu já como sendo médica ou qualquer outra profissional, nós aprendemos a buscar o conhecimento, aprendemos a estudar. E isso, para mim, foi o grande diferencial. Eu tinha a humildade de saber que não conhecia e a força de buscar o conhecimento. E foi por esse caminho que eu fui. E acho que esse é o caminho que faz a diferença em qualquer atividade, em qualquer gênero, né? É o conhecer. Na Comissão das Produtoras Rurais, este é a meta. E eu agradeço muito, porque também nesta comissão, ela tem essa ideia de levar o conhecimento à produção rural, a nós, mulheres. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando quando me convidaram para participar, é que eu acho que a grande revolução que houve no agronegócio foi, de fato, o reconhecimento dos últimos anos da importância do agronegócio, da importância desta atividade, que nos últimos anos deixou de ser perdeu-se o mito de que o agronegócio é uma atividade retrógrada, simples, de tradição, para passar a ser uma atividade de grandes desafios, de alta tecnologia, de biotecnologia, de várias áreas envolvidas, não só nas nossas culturas da terra, da bovinocultura, da agricultura, fruticultura, olivicultura, madeira, engenharias, questões legais, questões ambientais, legislações. Enfim, é uma infinidade de profissionais, tanto urbanos quanto rurais, que estão envolvidos no agronegócio. E o nosso desafio é cada vez maior, e sempre o caminho será buscar a especialização e o conhecimento. Então, para mim, a grande revolução foi esta mudança e este entendimento que o agronegócio é uma atividade das mais importantes no nosso país, quem sabe a mais. E obrigada. E esse reconhecimento vai entre mulheres e homens, porque vamos juntos, absolutamente juntos. E o que faz a diferença é exatamente a competência de trabalhar, né? Então, nestes últimos anos, o que nós observamos que vem da carroça aos drones, porque nós vamos, em seguida, já, tanto na área médica quanto na área rural, já teremos essas linhas de atividades cada vez mais tecnificadas, com a agricultura de precisão, a pecuária de precisão. Então, isto são desafios que nós buscamos e vamos vencendo. E junto com os homens, que também são grandes criadores, né? Grandes inventores, né? que certamente com as duas habilidades, com ambas as habilidades, é que há o crescimento. Então, parabéns ao agronegócio, à imprensa também, que ajuda a divulgar essa importância e esse universo do agronegócio. Para mim, a grande revolução desses últimos tempos. Muito obrigada. Ana Carolina Ferreira, participando aqui com a gente com depoimentos. E vocês que estão aqui, estão todas convidadas aí. Continuem participando para dar seus depoimentos, contar suas histórias. Façam perguntas também pelo papelzinho, a nossa equipe de apoio está aqui ao lado. E também o pessoal que está em casa, continue mandando perguntas para a gente pelo WhatsApp.
E a gente tem agora uma pergunta para Maria de Fátima e para a Ângela. Vamos começar com a Maria de Fátima. A mesma pergunta para as duas, tá? Quero saber o seguinte, também aqui aqui da nossa arena, Canal Rural, a pergunta, ela quer saber o seguinte: nas diversas atividades desenvolvidas por vocês, qual seria a maior dificuldade na tomada de decisões, desde o planejamento até a execução das atividades? Quais são as principais dificuldades, a maior dificuldade desde o início de toda a cadeia aí produtiva de vocês? Começo com a Maria de Fátima. Dentro da cadeia orizícola, são vários problemas que eu acho que são comuns às demais cadeias do agronegócio. Muitos deles são estruturais. Mas, para mim que acompanho, né, a lavoura arrozeira desde que eu me conheço por gente, é a questão da insegurança. A gestão, na verdade, como a gente tem uma fábrica, né, uma produção a céu aberto, a gente vai tentando gerir a insegurança em cada etapa dos manejos dentro de uma lavoura, desde o preparo do solo, aproveitando as janelas do clima, a insegurança de se vai dar para plantar na hora certa, se vai ter água na barragem, se vai ter praga, a quantidade de herbicida, de inseticida que vai colocar, se a produtividade vai ser boa, frio, calor e, por fim, a insegurança do preço. Então, se a gente pudesse assim colocar a maior dificuldade, eu acho que atualmente é essa insegurança da rentabilidade, somando mais a insegurança jurídica que a gente tem hoje, já vista o Fundo Rural, em que agora querem nos cobrar uma dívida que nós não tínhamos, nós não temos, porque foi decidido judicialmente que nós não tínhamos aquela dívida, nós não tínhamos que pagar. E agora a gente recebe essa surpresa de que a gente está com uma dívida que a gente não contava. Então, a insegurança em todas as etapas. Eu acho que isso é o mais complicado da gente gerir. Não tem segurança de mercado nenhuma. A gente planta dinheiro, maneja dinheiro, colhe dinheiro e não sabe se vai receber o retorno disso daí. Ok, obrigada, Maria de Fátima. E você, Ângela? Essa insegurança que ela fala mesmo. Eu acho que é comum, né? É comum, né? Para nós, aí talvez um pouco diferente, assim, que vamos dizer, a climática afeta um pouco mais a parte, né? Dos grãos, dos grãos, da agricultura, que na parte da pecuária. Claro que também afeta, porque tem toda aquela função, vamos dizer, uma pastagem que não vem ou não, mas não chega a ser tão importante, né? Mas essa parte também de comercial, né? É dos dois, isso não adianta. E vocês ainda podem guardar o grão, nós não temos como segurar o boi, né? E nem o leite, né? E nem o leite também, então ainda é um pouco pior. Então, umas um pouco pior, outras, né, pior para um lado, melhor para o outro lado. Mas a política também, né, que a gente não tem muito, por isso que a gente tem que contar com gente, né, do nosso setor, cooperando com as decisões, para a gente não ficar tanto na mão de pessoas que não entendem muito, né? Mas realmente esse fator climático, comercial e político, fiscal, ambiental. Vou começar a chorar. Agora não vou parar mais. São vários itens aí. Eu me atrevo a dizer também que a questão da insegurança também, da segurança que falta no campo também, né? Que a gente tem acompanhado muitos casos de violência no campo. Ainda também, né? Exatamente. A gente está ao vivo para todo o país e a gente tem uma pergunta de uma mulher produtora lá do Tocantins. Olha que bacana. Isso que é legal, o Canal Rural levando informação para todo o país. Você que está ligado com a gente aqui na tela do Canal Rural, continue participando pelo nosso WhatsApp. A gente vai colocar o número na tela. Faça suas perguntas, que a gente está aqui nessa tarde aqui de debates com essas mulheres. Essa pergunta é para a Eliane. É o seguinte, é a Luciene Naves, ela é do município de Natividade, estado do Tocantins. Ela diz o seguinte, ela está assistindo o fórum, dá parabéns aqui a esse fórum, diz que é muito interessante, ao Canal Rural, as mulheres aqui da FASU e também todas as participantes. Ela diz o seguinte, são produtores de grãos, mas estão partindo agora para a pecuária. Tenho 39 anos, adoro animais e eu gostaria de você saber como ser uma pecuarista e expandir no mercado. Qual que seria a dica, então, para Luciane Naves, lá do estado do Tocantins?
Luciane? É isso? Luciane. Luciane. Ela está mudando de área, saindo dos grãos para a pecuária. Olha, pela minha experiência, uma coisa que nós sempre fizemos na nossa família é não ficar na monocultura. Ou seja, termos grãos, termos pecuária. É muito interessante porque um complementa o outro, um equilibra o outro. Agora, se a decisão é sair da agricultura, deve ter tido algum problema, do que já foi até falado aqui, né? Problemas climáticos, problemas de comercialização, problemas tributários, problemas trabalhistas, né? Que hoje nós estamos. Agora, a parte pecuária é uma parte que é um pouco mais lenta para quem trabalha com grão, achar que logo vai acontecer, logo vai virar. Pecuária requer cabeça, determinação e dedicação pelo local onde ela se encontra, ver se existe fornecedores bons, fornecedores de animais, base, raça ela tem que escolher, e ver o que é o mais indicado para a região dela. Faça isso com bastante cautela e procure auxílio sempre de um técnico, seja ele veterinário, seja ele um técnico agrícola com conhecimento pecuário e que tenha, sobretudo, uma boa assistência para saber o momento certo e definir qual o trabalho que ela vai fazer. Se é o de cria, se é o de recria, se é o ciclo completo, se é apenas a venda para bezerros, que seria a recria, não vender a sua recria. Então, defina isso, veja qual é o animal que você vai colocar na sua propriedade e tenha sempre uma assistência técnica. Tá aí a dica, então. Obrigada aí pela participação. Continue o pessoal de casa mandando perguntas, o pessoal que está aqui também. Mas eu vou chamar agora aqui para um depoimento um homem. Vou pedir licença para vocês, que tem um homem aqui que quer fazer um depoimento para vocês, mulheres que estão aqui, também as mulheres que estão acompanhando de casa. Miguel Daúde, que é o nosso comentarista do Canal Rural, que está aqui com a gente, veio de São Paulo e ele fez questão de participar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Bem-vindo, Miguel. Sabe que para mim é uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Na realidade, fazer também um depoimento, né? Por favor, não me confunda. Eu vou fazer um depoimento. Eu vou falar da minha mãe. Vocês sabem que logo após a queda do Império Otomano, que dominava todo o Oriente Médio, dominava a Síria, dominava o Líbano, dominava a Jordânia, dominava a Palestina, aquela região viveu um atraso secular, né? E a minha mãe e o meu pai vieram do Líbano nessa ocasião, logo após a queda do Império Otomano. A minha mãe e meu pai, analfabetos, lá, analfabetos aqui, e viram no Brasil uma grande oportunidade. O meu pai nunca foi um bom comerciante. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, né? Que ele se dava bem com a minha mãe exatamente por isso, porque a minha mãe, eu dizia que ela fazia sair dinheiro de pé de mesa. Era uma comerciante fantástica, né? E meu pai não, meu pai é muito bom, mas ele nos ensinou que na vida não é só a questão do dinheiro, é a questão do amor, a questão do respeito, né? A questão da família, porque é importante a gente viver bem, não é? Você está do lado do seu marido, você já disse que fez o seu marido de empregado, né? Porque homem sofre, né? Se eu for contar aqui, eu já casei 3 vezes, vocês vão ficar com dó de mim, né? Mas não vou falar sobre isso. Porque ódio de mulher é uma coisa terrível, né? Pior, né? É a primeira vez que eu vi, porque eu sei que ódio de mulher é o seguinte, a mulher fala, não, esse aí eu vou matar ele sozinho, não vou deixar a outra ajudar. Bom, mas voltando ao assunto,
E foi assim, meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, ele ajudava as pessoas, os tios, os irmãos deles, os sobrinhos vieram para cá e ele sempre dava uma oportunidade. E a minha mãe não, a minha mãe sempre firme, né? Teve 6 filhos, né? O meu irmão mais velho veio de lá. O meu pai vendia roupa, ele mascateava, ele levava e vendia roupa. Aí a minha mãe abriu uma lojinha. Dessa lojinha, a minha mãe fez uma rede de lojas. Fez uma rede de lojas e o meu pai se tornou, na realidade, um ajudante da minha mãe. E o que eu admirava na minha mãe? Eu admirava na minha mãe essa garra que ela tinha, porque minha mãe não sabia falar o português, não sabia escrever, não sabia ler, mas ela entrava no banco, já naquela ocasião, conversava com o gerente do banco e dizia assim que queria fazer que ele fizesse promissória, porque ela queria vender a prazo, já naquela época. Então ela vendia um colchão, vendia uma cama, vendia um guarda-roupa, e ela dizia assim, em árabe, eu não vou repetir aqui em árabe, mas ela dizia em árabe para o meu pai. Meu pai chamava Yusuf, ela falava, Yusuf, a primeira prestação já tem que cobrir o custo. E meu pai falava, não, mas não... né? E ela não. Então, a pessoa pagava a primeira prestação e já cobriu o custo. O resto era tudo lucro, né? E com isso a minha mãe criou os filhos então essa admiração que eu tenho pelas mulheres, que eu tenho por você, talvez venha dessa origem, né, da minha mãe, que sempre soube conduzir os negócios, soube educar os filhos. Pelo outro lado, a bondade do meu pai, né? E o meu pai sempre foi uma pessoa também muito humilde, ajudava as pessoas, ele era capaz de tirar a roupa do corpo para dar para as pessoas, porque ele pregava a tese de que, eu analisando hoje, eu até consigo entender, porque aqui entre a gente tem muito na nossa cabeça o ódio, né? Muitas vezes aquele ódio, muitas vezes a ganância, que é um grande problema do produtor rural, né, que o produtor rural espera para vender o seu produto, não vou vender agora porque vai subir de preço, e sempre acontece ao contrário, sempre cai e ele perde. Então o ódio, a ganância, a vaidade, né, a inveja é uma coisa terrível, a inveja marca o ódio no nosso coração, tira a nossa alegria, tira aquela vontade, né? E eu percebi essas coisas na minha mãe. Minha mãe não tinha nada disso, não tinha ódio, não tinha inveja, não tinha arrogância. Era uma pessoa muito simples. Inclusive, ela, naquele tempo, ela lia xícara, né, para ver o futuro, lia baralho. Eu sei fazer isso também, meio mão, né? A minha mãe, assim, ela lia xícara e falava assim, não, você vai ganhar um presente. Eu falei, pô, mãe, mas ganhar presente a gente sempre ganha, né? Então, essa admiração pelas mulheres, eu vejo que na imigração italiana, na imigração árabe, as mulheres foram segregadas. Por quê? Porque na época as mulheres, elas passaram a votar na década de 40, na década de 50. Então, essas mulheres, hoje, por exemplo, que seria vocês, a geração de vocês, elas não vieram de um sistema, né, duro. Então, a admiração que eu tenho por vocês, por exemplo, a admiração que eu tinha pela minha mãe, é que no momento em que a gente vivia aquele terror, né, aquele inferno, uma mulher conseguiu se destacar e sair dessa situação. E eu vejo isso em vocês. Agora, uma coisa que eu acho importante nessa relação das mulheres, e por isso que eu queria ficar aqui, eu queria dizer a vocês que eu admiro muito vocês. Eu tinha uma amiga que era de Jacarezinho, não sei se vocês lembram, inclusive ela faleceu. Também era uma produtora rural que lutava muito. E eu acho que o agronegócio precisa disso. Precisa das mulheres, porque as mulheres têm mais percepção, as mulheres têm mais visão de negócio, né? E precisamos acabar com essa história de dizer que a mulher não vai ter a competência, não vai ter condições de tocar
uma atividade. Então, minhas amigas, eu vejo em vocês a esperança. Vocês sabem que o Brasil, nos próximos anos, vai dobrar, o mundo vai dobrar a produção de alimentos. E o Brasil vai ser o país que vai ter condições de atender essa demanda. Eu vou dar um dado para vocês perceberem o espaço que nós temos para crescimento. Se nós pegarmos tudo que nós exportamos, entre minério de ferro, entre soja, milho, e dividir pelo preço, nós vamos chegar a 2 dólares por quilo. Se nós pegarmos o que nós importamos e dividir pelo peso, nós vamos chegar a 8.000 dólares por quilo. Isso significa que o Brasil tem a grande oportunidade na agropecuária de se desenvolver e de levar esse país para frente. E a minha esperança é que as mulheres possam, ao lado dos seus companheiros, educarem seus filhos para que eles continuem nessa atividade, porque, sem dúvida nenhuma, o Brasil desponta como um grande exportador e um grande produtor de alimento, e o espaço da mulher está reservado. Mas, olha, não se esqueça do amor, do carinho, do respeito e da bondade. Né, dona Zena? Como é bom a gente olhar para alguém e dizer, olha, eu gosto de você. Eu gosto de você porque nós vivemos num momento, num planeta que tem 4 bilhões de anos e vivemos uma fração de segundo. Jamais poderíamos deixar de lado essa relação de amor, carinho, respeito. É o que eu tenho por vocês. Obrigado. Obrigada aí o Miguel Daúde, fazendo o depoimento, contando um pouco da história da família dele também. Obrigada, viu, Miguel Daúde? E a gente continua aqui ao vivo da Arena Canal Rural de Esteio, Rio Grande do Sul. Você que está em casa, continue participando pelo WhatsApp, mande suas perguntas. A gente está aqui na Arena Canal Rural, nesse espaço hoje aqui, uma roda de conversas aí sobre as mulheres empreendedoras do agronegócio. Participe, mande suas perguntas. E a gente tem algumas perguntas aqui que a gente recebeu, e essa é para Maria de Fátima. Olha só, essa pergunta me interessou também, Maria de Fátima. Ela quer que você fale um pouco sobre o carreteiro gigante do Alegrete e se vai fazer esse carreteiro aqui em Esteio novamente. Ó, fiquei interessada também. Bom, o carreteiro Tratoraço foi feito pela panela arrozeira lá da associação. E é muito interessante porque, como são famílias basicamente de italianos, a culinária, esse estar envolvido com a alimentação, com o preparo do alimento, como o Daúde bem falou, envolve muito carinho, envolve amor, né? Não é só o tempero. E isso acabou sendo um agente cimentante, né? Um amálgama ali da nossa associação. Tem muita gente das outras associações do Estado chegaram a me perguntar, mas o que vocês têm lá em Alegrete, que as reuniões são sempre cheias, que o pessoal está sempre presente, já está há tanto tempo, né, bem estruturada, bem organizada, com essa representatividade toda. Digo, bom, a gente tem um amálgama lá muito especial que eu acho que as outras não têm. Né? Não é só o setor, as peleias do setor que agregam o pessoal. A gente tem também a culinária e, basicamente, né, em cima do arroz. Aqui em Esteio, se não me falha a memória, eu acho que o pessoal nunca já fez, já? Tá, então já fez aí. Bom, e aí ficamos, então, a Zênia, de repente, né, transmitir para a Farsul aí o convite para o nosso pessoal lá para vir de novo, né, aqui para a Expo Inter para cozinhar. A abertura da colheita, quando foi lá em Alegrete, eles fizeram. Então, o pessoal está acostumado aí a cozinhar para 3.000, 5.000 pessoas aí e nem se assusta. Tá? Então, tenho certeza que o pessoal não vai negar o desafio aí. Tenho certeza que vão aceitar com o maior prazer. Eu quero ser convidada também, viu? Quero provar. Pode deixar. E a gente tem uma pergunta agora para a Ângela. Ela quer saber o seguinte, também aqui do nosso público, como é que é feito o desmame na sua propriedade? Bom, o desmame é feito uns 7, 8 meses.
Como são todos os animais são de plantéis, a gente não procura fazer o desmame precoce, porque nós temos vários tipos de desmame, né? Vamos pensar assim, as opções que teria, né? Que é desmame precoce, aquele desmame que é com a partir de 80 quilos hoje já se desmama, né? Visando sempre uma maior prenhez, que é bem interessante. Eu não costumo fazer, não gosto muito, até nós já fizemos em alguns gados, nas vacas, as últimas, as parires, a parirem até a gente faz, mas nós não gostamos muito de fazer, porque mascara um pouco os dados da fêmea como mãe, da aptidão materna, porque tu não deixa ela mamar, o terneiro mamar, na época que tu teria maior curva de amamentação. Então, não tu consegue medir bem como ela seria de uma mãe boa ou não, na hora, né, de tu selecionar os animais por DEP de maternidade. Bom, enfim. E a outra opção que teria também é o desmame temporário, que isso nós costumamos fazer, que é durante 11 dias, tu desmamar, deixa o terneiro ou com biqueira ou 48 horas de mangueira, também visando uma maior prenhez. Esse nós fizemos e eu acho que vale a pena fazer. Isso depende muito, né? Cada tipo de criação, mas todos eles sempre visando uma maior prenhez. Mas eu acho que, não sei se estão me perguntando, seria o desmame definitivo. Esse desmame definitivo nós fizemos com 7, 8 meses. Nós deixamos os animais, todos os terneiros na mangueira durante a noite, em jejum, para que no outro dia eles sejam pesados e aí avaliados, onde nós damos essas 10 notas que eu falei, individuais para cada animal, que é a nota de musculatura, precocidade, enfim, todas aquelas notas que vão jogando os dados, né, para as mães e os pais, para depois a gente saber quem são os melhores reprodutores para permanecer no plantel. Todos esses dados são rodados e aí nós temos quais são os melhores terneiros, ranqueados, melhores para os melhores. E aí, dependendo, vamos dizer, nós que fazemos touros, nós já 60% desses animais ficam inteiros, 40% já vão para o abate, para outras instâncias onde nós temos as invernadas. E esse mesmo manejo é feito no sobreano, esse mesmo tipo de avaliação. Ok, obrigada, Ângela. E eu vou pedir para subir aqui para conversar, para fazer um depoimento e contar um pouquinho da história do projeto Abelhas Sem Ferrão, a Eliana Chiapeta. Por favor, contar um pouquinho dessa história, dessa experiência também, para as mulheres que estão acompanhando aqui com a gente, também todo o público que está em casa, e continue participando, mandando perguntas para a gente pelo WhatsApp. A gente tem várias perguntas, daqui a pouquinho a gente continua aqui conversando. Boa tarde a todos, a todas. É um enorme prazer de estar aqui, ao convite da Zênia, essa oportunidade de estar com vocês. Eu vou contar inicialmente a minha história de estar aqui no Rio Grande do Sul. De ver tantas paulistas aqui, eu quero dizer que fui nascida no estado de São Paulo, em Itápolis, e de região de agricultores. Minha família cultivava café, laranja, enfim. Eu conheci meu marido, que tenho o maior orgulho dele, e quero contar que temos uma empresa agrícola, empresa familiar, cuja somos 4 parceiros, e ele é uma pessoa que ele se aprimorou tanto, que ele tentou olhar o mundo, a perspectiva do mundo, e teve a oportunidade de estar 2 meses em Israel, 3 meses na Rússia, e de lá ele estudou todo o sistema e trouxe para formar a nossa empresa. Lá nós temos cultivos de soja, milho e pastagem.
está situado no município de Ijuí e Chiapeta, nas Missões. E ele é tido lá na região como um fazendeiro de exemplo, porque ele se dedica com tanta ênfase. Eu admiro tanto porque é uma pessoa que é simples, é humilde, ele não faz propaganda de nada, mas eu estou aqui para dizer que realmente é um empresário de ponta. E os filhos também estão direcionados para este setor, no qual está tendo muito sucesso essa empresa familiar. Enfim, eu quero dizer que a família dele é de imigrantes italianos, até temos um livro, Vitória, que conta toda a saga da família. E uma vez caminhando, ele foi atacado por 50 abelhas. A partir daí, ele não quis mais cultivar as abelhas. E eu tive a oportunidade, eu faço parte de uma ONG que se chama BPW, Business Professionals Women, onde eu sou coordenadora de agropecuária na América Latina. E dentro dessa ONG, eu estou participando de uma força-tarefa da agropecuária com esse projeto das abelhas sem ferrão. Eu quero convocar vocês, fazendeiras, tanto do estado lá de São Paulo, porque realmente como eu diria, o mundo está focado, olhando para esta finalidade das abelhas, polinização. O mel é importante, os derivados, muito bem, mas a questão é polinização. Veja bem, se não há polinização, não há produção, não há produtividade, não há alimento, gente. Vamos tentar, através das mulheres, as mulheres têm aquela um manejo mais fácil, porque não é lidar com aqueles capacetes, não. Essas abelhas, vou contar um pouco, os índios meliponíneos. Eles foram há 200 anos atrás, eles que cavavam nos tocos, eles faziam a coleta. Então, daí veio o nome das abelhas meliponíneos. Porque, na verdade, essas abelhas são nossas nativas. E ocorre que, como ela dá pouco, a produção é 1 litro por ano, digamos assim, mas o valor agregado é muitíssimo grande. Eles se vendem em pequenas porções, de tanto que vale. Ele é de teor medicinal, tanto que se vende para a indústria farmacêutica, de cosmetologia, e isso aí, gente, vamos tentar, porque essas abelhas estão realmente em declínio. Nos Estados Unidos, 50% a menos. E lá no Canadá fizeram até pesquisas que na canola ela traz 40% a mais de produtividade. Veja bem, na maçã, eles alugam, na época da florada, eles alugam as cachopas, as colmeias, para se aumentar a produtividade, que com abelha deixa as maçãs mais arredondadinhas. Então, não só na canola, nas frutíferas, no melão, enfim, uma infinidade. Na soja, não, parece que são 2%, não é muito. Mas é importante de ver que se estão em declínios, porque não somos só nós, os produtores, que usamos agroquímicos. Também existem fatores, como climáticos, por exemplo, que choveu 1 mês seguido aqui. E se os apicultores não nutrir, elas morrem de inanição, porque não pode sair da colmeia.
Então, ok, gente, eu faço um apelo a vocês, todas, produtoras rurais, não precisam ser vocês, mas as esposas, os empregados que não têm o que fazer, não têm como fazer nada no campo. Então, vamos dar um métier para elas, os pequenos produtores, a agricultura familiar também. Então, vamos salvar as abelhas, vamos salvar os grãos. Ok, muito obrigada. Obrigada aí a dona Eliana Chiapeta, que veio falar um pouquinho sobre a produção, o projeto de abelha sem ferrão. E a gente continua ao vivo aqui da Expo Inter 2017, aqui da Arena Canal Rural, esse novo espaço aqui de encontros, de debates, de conversas, como a gente está tendo nessa tarde. Você que está em casa, continue participando, mande suas perguntas, o público aqui também. A gente tem várias perguntas aqui, tem mais depoimento daqui a pouquinho. E a gente vai fazer uma pergunta agora aqui para a Sara. Sara, pessoal, quer que você fale um pouquinho mais sobre o núcleo de mulheres que trabalham com produção de leite. Ela disse que você já falou, mas ela quer saber um pouquinho como é que é esse núcleo, como participar. Não, nós temos em Júlia Castilhos um núcleo de produtores de gado, núcleo de produtores de gado holandês. Não é um núcleo de mulheres, é de produtores. Quando eu fui presidente pela segunda vez, que eu formei uma diretoria só de mulheres. Aí aconteceu o seguinte, eu já tinha sido presidente há uns anos atrás, quando me convidaram pela segunda vez, eu disse, mas tudo de novo, né? Tu fica meio sem saber o que fazer. Aí, porque os produtores eram homens, no caso, a única mulher do núcleo que trabalhava exclusivamente com leite era eu. Aí o meu marido deu a ideia, convida as mulheres deles para fazerem parte da diretoria. E eu convidei, e foi maravilhoso, porque o que aconteceu? Aproximou as mulheres do núcleo, né? Elas começaram a participar, porque tinham que tomar decisões e resolver todos os problemas, e também aproximou elas da atividade dos maridos, né? Então, isso foi muito bom. E o nosso núcleo, nós fizemos muita coisa, tanto é que ganhamos um prêmio, né, Zênia, aqui na Farsul no final do ano. Então, foi isso que aconteceu. Mas o núcleo é um núcleo aberto de produtores de gado holandês de Júlia Castilhos. É isso. Agora a gente tem uma pergunta aqui para a Ângela, quer saber o seguinte, se vocês utilizam somente genética GAP ou também reprodutores selecionados do índice, é isso? Não, nós não utilizamos somente touros da GAP, utilizamos todos os touros que estão no mercado já que tem dados positivos e sempre utilizamos alguns touros novos até para testar, claro que aí numa menor intensidade, né? Mas os touros assim que a gente usa bastante, isso no caso é sêmen, né, que eles estão falando, são os touros que estão bem ranqueados nos sumários das raças que nós trabalhamos, das diversas propriedades, tanto brasileiro como americano e argentino, sempre atentando aquilo que nós estamos mais em busca, que enfim, se nós que temos um mercado bom para o Brasil Central, nós tem algumas características que nós damos muita importância, como o comprimento de pelo, tamanho do prepúcio, né? E, além daquelas características, claro que da parte de carne mesmo, né? Da parte do animal, como visando essa resposta mais econômica, né? Ok. A gente tem mais uma pergunta aqui. Fica aberto aqui para quem quiser responder. Não é especial para nenhuma de vocês, mas para todas. É uma produtora, acredito que está aqui na plateia com a gente. Elas querem saber se os funcionários da empresa respeitam quando a mulher manda e como se impor para conseguir esse respeito. Óbvio. Não, claro que a gente... Bom, principalmente, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem também, eu acho que muito da Argentina, do Uruguai, né? Eles são muito respeitosos, sempre foram.
tu chega na Mangueira, eles chegam a abotoar a camisa, né? É uma coisa impressionante. Eles têm já isso. Acho que isso é muito uma cultura daqui do Rio Grande do Sul. E eu acho também no momento que o pessoal vê que a gente sabe o que quer, que tu tá orientando bem o trabalho deles, que eu acho assim imprescindível é tu chegar no trabalho e tu explicar o que eles vão fazer e para que é aquilo, qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo, e eles vão estar lutando para conseguir aquilo que ele quer, que a gente quer também, né? Nós vamos seria direcionar para o mesmo caminho, né? Então, eu acho que eu nunca tive dificuldade nenhuma. Eu acho que a gente pode ver sobre dois ângulos de respeito aí, né? Um respeito de homem para mulher, né? Eu acho que isso realmente o gaúcho é bastante respeitoso e depende muito do tipo de funcionário que a gente acaba contratando. E a outra questão com relação ao respeito profissional, né, que eu acho que é muito mais importante, talvez, que o outro, porque o outro sentiu alguma forma de desrespeito, tu demite e acabou. Mas, às vezes, tu tem um bom funcionário antigo na propriedade, que sabe muito, e a gente chega, às vezes, com aquele gasto todo que aprendeu na academia, que fez curso, treinamento, e a gente quer chegar lá, mostrar e implantar. E tem que ver, e acho que a gente consegue ter essa habilidade, essa percepção do como chegar nesse funcionário, como chegar nos mais antigos, com todo esse conhecimento, essa bagagem que a gente tem, e aquela percepção feminina de aproveitar todo aquele conhecimento que eles já detêm. Né? E aos pouquinhos a gente ir conquistando espaço. Então, acho que essa conquista desse tipo de respeito a gente adquire com o conhecimento, com a firmeza, né, de que a gente sabe e tem certeza de onde a gente quer chegar. Sara? Eu particularmente também nunca tive problema nenhum, e eu acho que o importante é isso, é tu saber transmitir o que tu quer e por que tem que ser feito daquela maneira, né? Ter segurança no que tu tá pedindo, demonstrar conhecimento, e eles respeitam, porque eu acho que faz parte, né? O respeito para ver um trabalho tem que ter respeito, tanto do meu lado, né? Como do lado deles, tem que haver um respeito mútuo. Eliane? Eu também não tive problema, até porque fui a única da minha geração que foi morar na fazenda, que eu abandonei tudo, então eu lidava com os meninos do Aras, lidava com os meninos da Mangueira, lidava com os meninos de campo. Então, basicamente, era eu de mulher que ficava lá. Nunca tive problema, muito pelo contrário. Sempre acataram, uma vez que a gente consegue, justamente como a Sara falou, envolver, né? A Maria de Fátima também, a Ângela. A gente acaba envolvendo eles de uma forma que eles se sentem importantes no contexto, né? E é justamente isso. A melhor forma de abrandar tudo é você saber levá-los de uma forma mais amorosa, né? Aquela coisa que a mulher sabe fazer, sim. E o respeito é muito grande, tanto da nossa parte quanto da parte deles. Conquistar o respeito, a confiança deles também, isso é muito importante. Isso foi muito importante. Né? Obrigada. Olha só, a gente vai chamar aqui também para mais um depoimento a Isa Jornada, que é produtora, técnica agrícola, que vai contar um pouquinho aqui para a gente aqui da sua história aqui hoje no Canal Rural. Você que está em casa, continue participando, mandando perguntas. A gente ainda tem um tempinho aqui para mais algumas considerações finais e mais algumas perguntas e também para depoimentos aqui. Obrigada, Isa. Bem-vinda. Boa tarde a todas. É uma satisfação muito grande. Quero agradecer ao Canal Rural, a Zênia, a nossa sempre presidente aí, e agradecer e parabenizar também a Farsul por esse aniversário, né, que diz tanto da nossa história também, porque desde que eu comecei a acompanhar a história da Farsul, a gente confunde as coisas que a gente vê na tela, né, os movimentos, né, Zênia? Eu decidi contar um pouquinho da minha história, porque eu sou técnica agrícola, eu venho de uma família de produtores rurais. O meu avô não produzia grãos e nada, mas ele criava gado.
o meu pai, depois, pela divisão das terras, que eram muitos filhos, ele já passou a produzir grãos. E eu tenho 6 irmãos e que a minha mãe nunca deixou a gente gostar muito da terra. Ela dizia que, claro, vocês vão entender, a nossa área não era muito grande, não tinha trabalho para todos nós, né? E, principalmente, os meninos, ela dizia assim, vocês têm que estudar, não vamos se envolver, né? Ajudava e tal, mas cada um depois foi para outras... E, inclusive, eu, quando eu fiz técnico agrícola, eu era técnica em agropecuária, não era muito... Eu teria que me inscrever para ser professora, mas aí, na hora, assim, eu fui lá e troquei, né? Então, eu gosto muito, muito, muito de planta. Tem animais também. Aí, quando eu fui morar para fora, depois eu casei, me separei, aí, quando eu encontrei meu marido, nós construímos uma propriedade modelo até. Ele produzia gado e plantava arroz, gado de corte. E daí eu fui morar lá e eu achava tudo assim, eu quero trabalhar, quero morar na cidade, mas a gente fez uma casa nova para morar lá. E como é que eu ia ir lá para a cidade e deixar todas as nossas... Então, eu comecei a plantar, eu quis fazer uma horta. Daí ele disse, eu te dou uns 6 meses aí, preparou uma área lá para mim, né? E eu comecei uma plantação de tomate. Quando os tomates estavam da minha altura, veio um temporal. Sobraram só as folhas no chão. Eu queria chorar, né? Daí ele veio para mim e disse assim, na agricultura isso é muito comum, tu vira a terra e planta tudo de novo, vamos seguir, né? Tá, e daí foi, depois eu gostei de pêssego, plantei pêssego, depois gostei de laranja, né? Que na minha atividade atual eu sou produtora de laranja. Meu sonho é produzir muito mais, né? Ter uma área bem maior, produzir mais laranjas. Aí eu fui me especializando, assim, eu acho que o que elas falaram aqui, que a gente tem que ter garra, estudar, eu acho que isso é coisa que a gente sabe fazer, né? Eu quero saber alguma coisa, eu descubro, eu vou atrás, eu corro, eu faço. E assim, a senadora Cátia Abreu, uma vez que nos visitou na Farsul, né, ela disse uma coisa assim que eu gravo e gosto muito. Ela disse que quando a gente decide, o universo conspira para que a gente tenha a solução daquilo que a gente quer fazer, né? Então, eu acho que isso diz bem para nós o que a gente quer. Se eu decido fazer um projeto, eu vou atrás, eu corro, eu faço de novo, faço acontecer, né? Então, isso é muito bom, assim, encontrar vocês, produtoras rurais, que todas também têm umas histórias, né? E que a gente vê que todo mundo tem garra, que decide e, né? Então, o meu sonho é continuar produzindo frutas. Depois eu me especializei também em agroindústria. E assim, eu gostaria de agradecer também, mais uma vez, e encontrar vocês muitas vezes e que a gente desenvolva muito, que o Brasil precisa muito de todos nós. Muito obrigada. Obrigada aqui a dona Isa, contando um pouco da sua história. O pessoal que está em casa, a gente está quase terminando aqui o fórum, mas ainda tem alguns minutinhos. Continue mandando suas perguntas, o público aqui também. E a gente tem uma pergunta aqui, que é meio genérica também, vou perguntar para todas aqui, quem quiser responder, me ajudar aqui. Vou começar aqui com a Eliane. Alguém está me perguntando aqui do público, qual é o papel das entidades e a importância de fazer parte delas? Por que é importante fazer parte de algumas entidades, de alguns grupos, para ter mais informações, para troca de experiências? Como é que é isso? Justamente, participar de grupos é importantíssimo porque nós trocamos as experiências e o erro de um pode salvar a tua lavoura, pode salvar, né, aquilo que você está fazendo. Então, a troca de informações, sem sombra de dúvida, as entidades, elas fortalecem o produtor a partir do momento que o canal que o produtor tem para pedir aquilo que ele tem de direito. Afinal de contas, nós todos trabalhamos em prol, se o agronegócio é o que é devido ao trabalho que nós desenvolvemos. Nós temos que ter um canal, sim, que nos respeite, que nos dê retorno e que lute por nós. Então, tantos grupos, de uma forma ou de outra, que é através deles que nós trocamos as experiências, quanto, sim, a importância das entidades, que serão aquelas que irão nos representar perante o governo, né? Como a gente viu
nesses últimos tempos, né? Se são as entidades que vão lá e vão lutar por nós. Então, eu vejo que é muito importante, sim, tanto da associação a grupos quanto a associação a entidades. Como é que você vê isso, Sara? Sim, eu vejo da mesma maneira. Eu acho que o grupo ele é mais fácil, tu tá ali convivendo todos os dias, trocando informações técnicas, né? Na maioria das vezes, ele te traz muita informação e a entidade tem a função de nos representar politicamente, né? Tudo que nós precisamos é que as entidades sejam fortes e nos defendam. É isso que precisamos. Agora a gente tem uma pergunta aqui para Maria de Fátima. Como acompanhar as mudanças tecnológicas? Também tem uma pergunta aqui que ela diz o seguinte, a gente começa a fazer um trabalho e daqui a pouco vem uma nova tecnologia. Como fazer isso? Continua com a tecnologia antiga, avança para a nova? Como é que é esse espaço de tempo aí para acompanhar essas mudanças? Bom, com relação às tecnologias, se a gente for considerar uma pá e uma caderneta de anotação, é uma forma de tecnologia, né? Então, se você souber usar bem, anotar bem, controlar seus custos numa cadernetinha, né, no lápis ali, perfeito, né? Você está tendo um controle da sua informação, está tendo controle dos seus dados. Não adianta ter um programa todo sofisticado lá e não fazer uso dele. A gente precisa de tecnologia, né? Mas eu acho que a gente tem que procurar adequar a tecnologia ao nosso objetivo, ao objetivo da propriedade, aonde nós queremos chegar. E o quanto nós temos de condições para bancar essa tecnologia nova. Né? Não adianta, de repente, eu falar da minha área, o produtor de grãos está lá endividado, devendo, né, com a corda aqui, aí ele vem para a Expo Inter, acha a máquina linda, maravilhosa lá de 1 milhão, ele vai lá e compra a máquina. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao uso das tecnologias, a adequação à propriedade, às nossas metas e ao tamanho do nosso bolso também, né? Mas ela, com certeza, ela seja do avanço, da magnitude dessa tecnologia, a gente tem que fazer uso dela, seja nos grãos, seja na pecuária também, né? E a informação não deixa de ser também um tipo de tecnologia. E a gente tem procurado, eu não sei se eu posso emendar aqui, eu respondi aquela dali, que é além das entidades. Sim, claro. A gente, ratificando também o que as meninas falaram aqui, e que a gente sempre coloca lá na associação e a gente procura sempre fazer uma gestão compartilhada com os nossos associados. E, como eu sempre falo, a força, a representatividade das entidades, ela está nos produtores. E a gente vê que é cada vez mais difícil o comprometimento das pessoas com as entidades. Talvez o descrédito, de uma forma geral, né, com as instituições. Mas é importante ressaltar uma coisa, a gente tem que separar bem a política das entidades classistas. Os políticos são passageiros, né? Mas as entidades de classe permanecem. E como é que a gente tem procurado manter essa força, manter essa representatividade lá dentro da minha entidade? Fornecendo alguns serviços para os nossos associados. Então, assim, alguns projetos que já vieram de gestões passadas, a gente tem um programa de auxílio mútuo, que é o Paga Pedra, né, que os produtores se reúnem, cotizam, e aquilo ali é um fundo caso alguém seja atingido por sinistro. Sem burocracia, ele recebe rapidamente todo o valor que ele depositou ali. Temos um programa de rádio todo sábado que leva informação ao homem rural. Temos um evento uma vez por ano, que é a Semana Arrozeira. É um evento de modelo único, que a gente tem conhecimento no Brasil, porque a gente tem toda uma programação urbana com palestras à noite e uma culinária maravilhosa à base de arroz. O Daúde já esteve lá conosco, o Canal Rural esse ano esteve presente, com a Kellen também. E a gente tem uma programação urbana, onde a gente leva informações sobre qualidade de vida, qualificação profissional, a parte social da nossa entidade também. O pessoal da Panela, eles cozinham gratuitamente, numa ação filantrópica. Maria de Fátima, vou ter que te cortar um pouquinho, porque o nosso tempo está acabando aqui. E eu quero agradecer a participação de todas vocês. Desculpa aqui, mas está encerrando o nosso tempo. Eu quero agradecer a participação da Ângela Linhares. Uma salva de palmas à Ângela, por favor. Obrigada pela sua participação.
A Maria de Fátima, também Marquesan, que estava aqui com a gente. Desculpa te cortar, mas o tempinho está acabando, mas acho que deu para dar o recado. A Sara Salles, aqui da área leiteira, aqui com a gente também, muito obrigada. E a Eliane Massari, também aqui com a gente, muito obrigada a essas mulheres empreendedoras. A dona Zênia, que organizou esse evento aqui com a gente, muito obrigada. Mais uma vez, é uma honra para o Canal Rural estar aqui, apresentando, levando a todo o Brasil, participando aqui, trazendo essas informações para as mulheres do agronegócio, mulheres no comando da lavoura, pecuária. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns ao trabalho de todos vocês que estão aqui acompanhando com a gente e que continuem aí em frente, sejam firmes, continuem estudando, trazendo mais informações, que a gente tem muito orgulho de todas vocês. Este foi o fórum, então, Canal Rural Mulheres no Comando da Lavoura Pecuária. Agradeço a participação de todos vocês aqui, obrigada pela sua audiência. E lembrando que amanhã, a partir das 10 horas, a gente segue com a programação de debates aqui desse espaço Arena Canal Rural ao vivo, com o Fórum Canal Rural, o leite em ponto de fervura, como enfrentar as ameaças à produção. E eu volto amanhã à tarde para apresentar o Fórum A Cadeia Produtiva do Tabaco, Agronegócio Sustentável. Estão todos convidados a continuar ligados com a gente no Canal Rural, nos fóruns aqui da Expo Inter e também na programação do Canal Rural. A gente espera você sempre com mais informações, sempre ligadinho aqui com a gente, e a gente fala ao vivo e encerra mais este fórum aqui da Expo Inter, direto de Esteio, Rio Grande do Sul. Uma boa tarde a todos e a gente se vê em breve. Parabéns, uma salva de palmas a todas as mulheres do agronegócio que participaram aqui do nosso evento. Parabéns, muito obrigada.